Nossa sociedade está em constante progresso e a chave para isso é a conectividade, que tem se mostrado cada vez mais importante em nossas vidas. Temos a inclusão digital como objetivo, porém isso requer uma modernização das legislações municipais e regulamentos do nosso país para que isso possa se tornar realidade. Hoje, existem cerca de 300 leis municipais que dificultam ou impedem a instalação de novas antenas. Só para se ter uma ideia, atualmente as operadoras possuem mais de 4.000 pedidos de licenciamento aguardando as prefeituras. E esse problema se tornará ainda mais crítico com a tecnologia 5G, que precisa de 5 a 10 vezes mais antenas do que as tecnologias atuais. Houve avanços com a Lei Geral de Antenas numa atuação conjunta do Governo Federal, do Congresso Nacional e da Anatel, mas é preciso um esforço ainda maior para que se alcance o que é necessário para a expansão da infraestrutura lá na ponta, nos municípios. Além da legislação, é preciso avançar também em uma reforma tributária ampla, pois o Brasil é campeão mundial em tributos de telecomunicações e quase metade do valor da conta do usuário é formado por impostos. Só no ano passado foram 60 bilhões de reais recolhidos. E o mais preocupante é que em casos como os fundos setoriais, muito pouco do que se arrecada é utilizado em projetos do setor. Parcerias e grandes esforços se fazem necessários para que se possa levar a conectividade a um número cada vez maior de pessoas e para que ela seja acessível a todos os brasileiros, de norte a sul do país. Bom dia, sejam todos bem-vindos à nossa edição 2021 do painel Abraçat, já tradicional aqui dentro do painel Telebrasil. Hoje eu estou com o fundo até homenageando aqui a Europa, vocês vão perceber porque durante a apresentação. Já começo agradecendo aqui aos nossos panelistas a oportunidade de estar compartilhando com a gente os seus pontos de vista e suas ideias. Um comentário rápido aqui da minha parte como Abraçat, temos no mercado de satélites para 2022. A gente pode perceber que o mercado passa por uma transformação somente comparável ao processo da construção dos primeiros sistemas de comunicação via satélites já estacionados lá atrás, na década de 70, que foi, uma certa forma, um efeito colateral da corrida do homem à Lua. Foi disponibilidade da tecnologia, né, para a fabricação dos satélites e dos foguetes que lançam esses satélites. Semana passada, por exemplo, assistimos ao primeiro voo orbital somente com turistas, e já tínhamos recentemente visto outros 2 voos colocando também turistas no espaço. Mas esse aspecto de viagem espacial, ele leva, no fundo, está dentro de um plano de longo prazo de colonização de Lua e Marte, cuja tecnologia está em desenvolvimento a passos largos. Então, com certeza, nossos filhos verão as bases lunares, que talvez marcianas, se comunicando com a Terra. E, com certeza, isso não será via fibra ótica. O satélite, com certeza, estará, né, participando dessa comunicação das novas fronteiras da raça humana. Mas, voltando a colocar os pés na Terra, ainda há muito para ser feito aqui. E o principal desafio do 5G não é só tecnologia, alta velocidade ou baixa latência, mas sim a real necessidade de universalizar o acesso. Essa universalização vai exigir um investimento colossal e um trabalho enorme de todos envolvidos. O 5G não pode ser apenas o upgrade do 4G para os ricos, não pode ser mais para os mesmos. Ele precisa levar os benefícios da conectividade a toda a população e a todos os segmentos da economia. A conectividade permite o processamento em nuvem, a digitalização de todos os serviços, a integração das pessoas e das coisas, para trabalhos cooperativos mais eficientes e produtivos. Esse evento mesmo hoje aqui é um exemplo, nós vemos que sem a conectividade seria impossível ter, né, mantido o evento no meio desse ambiente de pandemia. Então, não poderemos nos dar ao luxo de termos regiões de sombra, exclusão, como as que ainda temos hoje em todo o planeta, especialmente no Brasil.
Não bastará cobrir os centros de município, mas sim toda a sua extensão, dependente de densidade populacional. Como nós comentamos, a conectividade agora irá além do cidadão e irá às coisas, e as coisas podem estar em qualquer lugar. E essa meta somente será atingida com o uso extensivo de satélites. E o setor está preparado para atender essa demanda, que será infinitamente superior aos números atuais. Estamos preparados não apenas com mais capacidade, como podemos perceber pelo lançamento de novos satélites de alta capacidade geoestacionário, assim como novas constelações de MEO e LEO de todos os portes, de 1 a milhares de satélites. Mas o setor está preparado principalmente com a integração das redes satélites terrestres. Para o usuário final, essa integração deverá resultar numa rede transparente, flexível e de custo acessível, usando todas as tecnologias disponíveis para otimizar o acesso, seja em velocidade, latência ou disponibilidade. O importante é garantir que a conectividade esteja sempre presente em todo lugar. Portanto, o maior desafio da indústria de satélite é exatamente essa integração plena com a rede terrestre, não apenas em tecnologia, mas também em custos. No caso do Brasil, vemos positivamente as iniciativas do governo, como os projetos Wi-Fi Brasil e País, levando conectividade à Amazônia. Não podemos pensar em conectividade plena no Brasil sem o satélite. Entretanto, ainda temos um longo caminho a percorrer no ambiente nacional, onde tivemos alguns passos importantes recentemente, como a lei que atualizou o Fistel do setor e o novo regulamento de outorga de sistemas satélites da Anatel, mas ainda encontramos barreiras fundamentais em temas como a forte tributação, seja para serviços, seja para importação, e um ambiente de negócio fortemente burocratizado e alto custo de logística. Felizmente, o país tem uma longa tradição de sucesso no setor satélite e conta com uma mão de obra especializada que será fundamental para vencermos esses desafios. Seja no projeto de sistema de satélite específico do Brasil, seja para a implementação em campo das redes que irão permitir comunicação com esses satélites, atuais ou novos, geossíncronos ou constelações, grandes ou pequenos. Portanto, 2022 será um ano de muitas novidades e muito trabalho para o setor. Novamente, agradeço muito a presença dos nossos panelistas, Antônio Franchi, da Agência Espacial Europeia, o professor Alberto, da Inatel, e o secretário Arthur Coimbra, pelo Ministério das Comunicações. Passo a palavra, então, ao nosso presidente do Sindichat, Luiz Otávio. Obrigado. Obrigado, Fábio. Realmente é um prazer estarmos aqui nessa nova edição, né, do painel Abrasat, um painel que a gente vem já desenvolvendo há muito tempo, né, alguns anos já, e hoje a gente está brilhantado aí com a presença desses panelistas. A minha fala é muito rápida, porque eu acho que a gente precisa ouvir os nossos painelistas hoje e é importante dar a palavra para eles. Mas é interessante o que eu ouvi você falando, Fábio, e eu concordo com as suas palavras inteiramente, faço minhas as suas palavras. O maior desafio aí que o mundo, e em particular o Brasil, tem é universalizar o acesso. Esse é o maior desafio. O 5G vai trazer baixa latência, vai trazer alta velocidade, sim, vai trazer uma série de benefícios. Mas o mais importante que a gente tem que ter em mente é a universalização. O 5G, eu costumo dizer muito que não é uma nova geração do 4G. O 5G é uma nova era de conectividade, né? Que conecta todos, em qualquer lugar, a qualquer hora. Então, se essa nova era, essa nova tecnologia não trouxer a universalização, eu acho que não terá atingido o maior dos seus objetivos. Eu, por exemplo, tenho viajado assim, nos últimos meses, nos últimos tempos, muito para a região serrana, pelo fato da minha filha estar morando lá, e o que eu vejo é diversas zonas de sombra, inclusive dentro de cidades menores, nessa região, perto de Paracambi, perto de Mendes, aquela região toda ali serrana, ela tem diversas áreas de sombra, o que mostra que o papel que o satélite tem é muito grande para trazer essa conectividade tão necessária e tão fundamental, né, para o mundo inteiro e para o brasileiro em particular, que está tão desconectado. E o 5G, como se fala, né? 5G, repetindo o que eu falei anteriormente, 5G é uma mistura de tecnologia, satélite, celular, Wi-Fi, diversas outras. E eu espero realmente, o Fábio, como você disse, que esse desafio maior do 5G, que é a conectividade, a universalização,
seja efetivamente atingido, porque senão nós vamos ficar novamente com as áreas, com um país não conectado inteiramente e com uma tecnologia maravilhosa, mas em grandes centros. Hoje, então, antes de passar a palavra para os palestrantes, nós temos a Inatel, né, um instituto acadêmico tecnológico de primeiríssima qualidade, a ESA, né, indiscutivelmente uma agência internacional que prima por ser uma referência nas comunicações espaciais, e até dispensável, né, falarmos do secretário Arthur Coimbra, dispensa apresentação. Fico muito feliz em poder ouvir você de novo hoje, Arthur, sempre trazendo a política do governo, sempre esclarecendo, sempre é um prazer ouvir você. Dito isso, gente, eu agradeço novamente, Fábio, essa oportunidade, e aí eu entendo que eu vou passar a palavra para o Arthur Coimbra, o secretário Arthur Coimbra. Vamos ouvir aí a política do governo. E, novamente, Arthur, é um prazer muito grande ver você, mesmo à distância aí. A gente não pode mais se ver pessoalmente, ou pelo menos tem evitado, né? Mas é um prazer ver você aqui nesse seminário, nesse painel, e ouvir você, tá? Eu passo a palavra para você, Arthur. Obrigado a todos. Obrigado, Fábio. Obrigado, Luiz Otávio. Obrigado, Fábio. Cumprimento aqui meus colegas de painel, Antônios. Também cumprimento a todos que estão nos assistindo, bem como agradeço a Abrasat e a Teletime por me convidar para esse painel. Vou dar um panorama rápido da importância do satélite para as políticas públicas de telecomunicações. Essa importância tem ficado cada vez mais clara e o contexto da pandemia de Covid-19 acirrou isso, quer dizer, com as pessoas necessariamente distantes, muitas pessoas buscando um isolamento geográfico e para manter, né, suas atividades necessariamente dependendo de uma conexão à internet. E não existe nenhum outro meio de telecomunicação que consiga chegar a literalmente qualquer ponto da superfície, né, que não o satélite. E não é por outra razão que nos últimos anos temos feito importantes avanços nas políticas públicas para satélites. E aí eu vou destacar as duas últimas, né? Em 2019, a Lei 13.879 trouxe uma mudança significativa na Lei Geral de Telecomunicações, e entre essas modificações constou a alteração do processo de outorga, né, para direito de uso de exploração de satélite, que antes necessariamente tinha de passar por uma licitação, e o Brasil era um dos poucos países do mundo que ainda fazia esse processo. Agora já se tem um processo mais barato, né, que permite, então, mais investimento em satélites no Brasil, com menos custo para a iniciativa privada e, por consequência, para os próprios usuários. Uma mudança importante na LGPD. E, mais recentemente, já nesse ano, né, quer dizer, no ano passado e nesse, a gente teve a conversão da medida provisória 1018 na Lei 14.173. É uma lei que, então, ela reduziu significativamente os valores de taxas e contribuições setoriais incidentes sobre a VSAT, né, que hoje é o terminal utilizado majoritariamente para acesso à internet por satélite, especialmente em banda Ka ou em banda Ku. E aí eu acho que o Fábio falou bem na abertura, que depois de algumas décadas com evoluções marginais, o setor de satélites começou a viver grandes transformações nos últimos 10 ou 15 anos. E aí a gente pode dizer, né, tanto pelo surgimento mais forte da banda Ka ou da banda Ku com reuso de frequência, né? Na verdade, o recurso do reuso da frequência que é a chave nesse processo. A satélites agora com spots móveis, né? Antes você fazia o desenho do seu satélite na Terra, lançava e ficava preso aquele desenho de cobertura, e agora muitos satélites, seja eletronicamente, seja fisicamente, já apresentam spots móveis para você conseguir desenhar a cobertura conforme a sua necessidade. Os satélites também com uma tecnologia de balanceamento de potência entre diferentes spots também melhoram não só
a flexibilidade de cobertura, mas também se tornam mais resilientes a interferências decorrentes ou de outros sinais, ou da chuva, da umidade. Temos também outra revolução importante, né, que é recente, da propulsão elétrica. Se por um lado você leva mais tempo para chegar à sua posição orbital, por outro lado, você tem satélites potencialmente eternos, né, que você pode manejar. É claro que, com o tempo, eles tendem a se tornar tecnologicamente obsoletos, mas o combustível deixa de ser uma limitação da vida útil do satélite, e é isso que hoje ainda é a grande limitação da vida útil dos satélites. E a noção de constelações de satélites, né, que vem acontecendo, que acontece de vez em quando. Já houve no passado uma febre de constelações, e agora isso está ressurgindo no mundo. A gente tem essa visão, né, da relevância de se levar constelações. Todo mundo sabe que é um projeto que tem um certo risco, né? No passado, isso já foi feito no mundo dos projetos em geral, não prosperaram tanto quanto se esperava, né? Claro que hoje nós temos uma situação bem diferente da que nós tínhamos há 30 anos, para o lançamento, 30, 40 anos, quando houve o lançamento das outras constelações. Hoje nós temos uma situação macroeconômica no mundo bastante peculiar. Quer dizer, nós nunca tivemos juros tão baixos, né? Desde 2008, da crise subprime, os juros baixaram, nunca mais retornaram no mundo desenvolvido ao patamar pré-crise. Isso faz com que o capital, né, procure mais investimentos, e procurando mais investimentos se torne apto a adotar mais riscos, e esse tipo de projeto inovador se beneficia desse tipo de coisa. Nós temos também tecnologias de fabricação, né, construção e de lançamento que permitem os menores custos para os satélites. Então, é bem possível, sim, que agora a gente veja constelações de satélites prosperarem. É claro que isso traz desafios regulatórios, especialmente para os satélites geoestacionários, que naturalmente têm precedência. Essa coordenação não é trivial, né, para evitar essa interferência. Mas, dado essa importância e essas inovações, eu vou falar rapidamente, aí já caminhando já para a segunda metade da minha fala, falar rapidamente do nosso programa aqui no Ministério, que é o Wi-Fi Brasil, né, que é um novo nome para o antigo GESAC. É o programa de inclusão digital mais antigo do Brasil. Ele data de 2002 e ele é baseado em satélites, né? Hoje ele utiliza o satélite geoestacionário de defesa e comunicações. Ele leva pontos de conexão para lugares que têm dificuldade de acesso no território nacional. São pontos de interesse público. Hoje nós temos cerca de 15 mil pontos instalados, 50% deles na região Nordeste, 30% deles na região Norte. Sendo que desses pontos, 10 mil são escolas, 9 mil escolas rurais e 1.000 escolas urbanas em áreas de vulnerabilidade social. Então, a gente atende muitas escolas, colabora muito com o Ministério da Educação nesse processo. Mas temos também quase 1.000 unidades de saúde, 600 unidades de segurança pública e quase 500 comunidades indígenas, cujo único meio de acesso à informação é esse programa Wi-Fi Brasil. E todos eles são bastante ciosos, preservam os equipamentos e têm muita importância nesse programa, por isso que a gente sempre tenta expandir o programa cada vez mais, e a gente tem sido mais ou menos bem sucedido. Tanto é que hoje 70% dos pontos instalados eles são custeados não propriamente pelo Ministério das Comunicações, mas por outros órgãos, Ministério da Educação, Ministério da Justiça, o Ministério da Cidadania. Todos eles enxergam o valor no programa, né, e colaboram para que esses pontos de interesse de cada política pública sejam atendidos por meio do Wi-Fi Brasil. Uma parte com emendas parlamentares, e outra parte com o próprio orçamento do Ministério das Comunicações. Como eu falei, se chamava GESAC, foi rebatizado para o Wi-Fi Brasil, especialmente em função de duas novidades, né?
A primeira novidade é que hoje ele permite financiamento privado ou de outras esferas de governo. Antigamente, a gente não conseguia implantar pontos, por exemplo, receber recursos de prefeituras ou de estados para que esse programa fosse implantado. Não existe essa figura da transferência de uma prefeitura para a União para fazer. Existe a figura da União para a prefeitura, mas não o caminho inverso. E a gente não conseguia, então, atender demandas de estados e municípios, bem como de entidades privadas, né? E hoje já existe o desenho jurídico que permite esse atendimento por meio de ACTs, Acordos de Cooperação Técnica. Já foram firmados, por exemplo, com a Fundação Banco do Brasil e com o SEBRAE, né, para atendimento aí de 1.000 pontos, né? Estamos em conversa também com o GDF, Codevasf, CNA, todos eles interessados em atender pontos de interesse público. Esses satélites, lembrando, esse programa não se volta a atender áreas particulares, se volta a atender pontos de interesse público, órgãos públicos, associações de moradores, de áreas vulneráveis, esse tipo de coisa. E outra novidade, além desse financiamento privado, né, ou por outras esferas, é uma nova modalidade, que é a modalidade que a gente chama de modalidade livre. Antes havia somente o ponto de conexão que a gente entregava a um estabelecimento, e agora nós também contratamos e somos responsáveis para quem assim, apontar como necessário ou conveniente, de um ponto Wi-Fi. Então, a gente instala esse ponto Wi-Fi, a gente opera esse ponto Wi-Fi, que é uma cobertura radial de aproximadamente 150 metros, uma capacidade de 20 MB, permite até 80 conexões simultâneas, e tem sido algo muito importante em comunidades da Amazônia, que são mais isoladas. A gente sabe que hoje o meio de acesso à internet mais difundido é o smartphone. Hoje, mais de 90% dos domicílios possuem o smartphone. Estamos quase na televisão. O smartphone está quase tão presente quanto a televisão. Ainda não chegamos lá. É um desafio grande, mas exatamente por isso que é importante disponibilizar o Wi-Fi nesse contexto, para que as pessoas possam, então, acessar a internet com os dispositivos que já possuem. Bom, nós estamos trabalhando cada vez mais na expansão orçamentária desse programa, mas a mensagem que eu quero trazer é essa, tanto do ponto de vista regulatório, né, o acompanhamento que nós fazemos das inovações, quanto também do ponto de vista de uma política pública executiva, propriamente dita, que tem no satélite o seu principal base de funcionamento. Então, eu agradeço aqui o convite mais uma vez e permaneço aqui à disposição de todos. Obrigado. Vou passar para o Antônio, né? Então, please, Antônio, the video is yours, please. Thank you, Fabio. Bom dia, Brazil. Good morning, Brazil. My name is Antonio Franchi, and I'm calling from the European Space Agency in London. Apologies for the lack of Portuguese this morning. I hope you will bear with me while I talk in English. I'm calling from London in the United Kingdom, where I work, and representing the European Space Agency. I'd like to thank, first of all, ABRASAT and Sindisat for the kind invitation to participate to this very important panel for the telecom industry, for the space industry, for the satellite industry in particular. I am very happy to share some of the thoughts and initiatives that we carry on at the European Space Agency. And I will share my couple of slides now, and hopefully you will be able to receive them in a minute. So let me see. Okay. So today I represent the European Space Agency, in particular the telecommunications area of the satellite telecommunications area of the Space Agency. At ESA, we support the space industry and the satellite industry in a number of ways to make sure that satellite and satellite communications are at the forefront of technology and able to serve the industry and society. And one of the
main aspects we found out is that there is a very important convergence of technology as the industry and society get more and more digital. The digitalization of industry and society calls for connectivity, and connectivity everywhere, anytime, and to anybody, to everybody. So we at ESA, we have created a new program, which is called Space for 5G and 6G. And the reason doing that is that we believe that the ubiquitous connectivity that all our fellow panelists have already spoken about is very important and is the baseline, is the fabric on which the society of the future will be built. So having connectivity and seamless and ubiquitous and resilient connectivity everywhere is very, very important. Certainly for Brazil, but not only for Brazil, for any country and any place, even in Europe, even the most densely populated country have connectivity issues, and satellite communication together with terrestrial communication can provide the solution. So this program at ESA is really working with a lot of market stakeholders and try to build bridges between the terrestrial telecommunications and the satellite telecommunications and create the seamless connectivity that Luis Octavio and Fabio were talking about in the opening. So the space for 5G is the communio, the integration between the space industry and the terrestrial industry to serve industry and humanity going forward. At ESA, we have a history of creating commercial public-private partnerships. And I think it's already been mentioned, the public funding together with institutional funding is very important to fuel the economy and the communication baseline. So we work with satellite operators around the world, many of which are represented in Brazil, but also with the satellite manufacturing industry and the supplier industry, and more importantly, with the application and service provider to develop more and more services which benefit from the ubiquitous connectivity. And one of the reasons we do that is just we also look at the economic impact that 5G will bring to the world. And this is just a very summary slide of a lot of market research being done globally. And what the market analysis shows is that the annual global economic benefit of 5G is absolutely staggering, is in the order of $13 trillion by the year 2035. Which means that 5G will have a very, very significant contribution to the global economic output, global economic benefit. And if you break down this figure, it shows that the benefit attributable to the satellite industry by itself will exceed $500 billion if satellite becomes fully integrated in 5G, if the new satellite constellation will deliver on their promises, and if the price point to using satellites and terrestrial connectivity is at the right affordable level. In order to achieve this affordability, economic affordability, and also technology feasibility of satellite in 5G, this is what ESA is trying to do, is provide public funding to the space industry in order to fill the technology gap and meet the commercial market point in order to be able to offer a sustainable and affordable satellite connectivity to everyone. The bottom of the slide shows that just the mobile connectivity, terrestrial connectivity, is already a very, very large economic figure. And the number of mobile cellular subscription worldwide has already exceeded 8 billion mobile subscription, just mobile phones, terrestrial mobile phones. And is projected to keep growing with the 5G percentage of mobile phone increasing year by year since 2021 already, and reaching about 2.8 billion 5G subscriptions by 2025. All of this get translated into the potential of having satellite mobile revenues well in excess of $50 billion if
satellite becomes fully integrated and able to provide direct connectivity to mobile devices. So all in all, there is a very strong commercial commercial business case which underpins the 5G economy. The reason we call it 5G/6G is because we believe that in the next decade, the next 10 years from now on, the 5G will evolve eventually, building the next stage of the next G, which will be 6G by about 2030. So all in all, there is a very strong commercial benefit for satellite and space to be part of the 5G economy, and it's very lucrative not only for the satellite operators, but also for the industry in itself and for humanity by increasing the global economic output due to use of space. So what we are doing in the European Space Agency, we are trying to support industry, and we think, as already been described, that the number of actions required for satellite to deliver is a very complex roadmap which is required in order to move from the 5G towards 6G, and the space community need to act across a number of areas. First of all, we need to have a very clear satellite and 5G, 6G strategy, which is fully integrated with the network of networks and working with terrestrial operators, satellite operators, and all the various vertical market stakeholders to define where satellite is adding value, not only in coverage, as already mentioned, in security, resilience, and all other kind of attributes which 5G requires. It's very, very important that the satellite community acts with one voice towards the standardization of 5G standards and 6G standards. I think in the last year or so, satellite is already present into the 5G standardization, and specifically in the 3GPP forum, to make sure that the industry, the satellite industry, is alongside the terrestrial industry in defining the standards for the current and for the future mobile telecommunications. So we are already very actively promoting participation of 3GPP for the current standardization releases. We need to continue to develop the right technologies, satellites, LEO constellation, the low Earth orbit, also medium Earth orbit, geostationary orbit, in order to be able to continue to integrate 5G capabilities into satellite. And at ESA, we have a number of programs focusing on the satellite payloads, 5G satellite payloads, on the ground network integration with terrestrial 5G, but also on the user terminal devices, in order to be able to have competitive and affordable satellite terminals, modems, and hybrid terminal, terrestrial satellite, which can serve the different use cases, mobile, fixed, public safety, and all kind of other use cases. And if we move along the roadmap, very, very important, we are supporting all kind of applications and services and markets, which are the traditional and new 5G market. Just to mention a few, the transport and logistics market for 5G and satellite is very, very large. With the advent of new technologies, as mentioned, the electric propulsion and also the autonomous driving is proposing all range of new applications on land, like connected autonomous vehicle, for example, which require a range of connectivity issue, data sensors and Internet of Things, machine-to-machine communication, in order to connect the car with the data platform, in order to allow the car to autonomously and safely drive by itself, in order to allow the car to connect to the electric grid for charging and for
optimization of the electric network, electric grid. So that in itself assumes a very ubiquitous and secure connectivity in order to promote connected autonomous vehicle. Similar applications are happening in the other transport markets like maritime, and there's very big emergence of digitalization of the maritime industry, and particularly the maritime autonomous ships capabilities coming along, and that require a very, very safe ship-to-shore communication and ubiquitous communication in order to make sure that ships seamlessly transition from terrestrial comms closer to ports and closer to land into satellite communications in a similarly transparent, standard, and resilient way. And similar things on the aviation market, and so the whole transport area is very big, but also very much other sector like the digitalization of the health sector, medical application, and this decentralization of hospitals and care, patient care requires a lot of secure connectivity. There's the agri-tech, the agriculture market is in itself very, very promising. I know for Brazil is a very important factor as well, as it is for Europe and for many countries in Europe. The automatization of the agriculture vertical market and the proliferation of sensors for very precise agriculture crop requires the connectivity to be present, not much bandwidth connectivity, but sensor and machine-to-machine communication in order to optimize the agriculture markets. And there are lots of other applications which we support, and we help the application service provider to integrate with satellite, to integrate with the terrestrial communication, and provide seamless end-to-end applications. And finally, I am very happy to, together with you and your associations, to promote satellite. It's very important that satellite is promoted in this forum to complement and to enrich the terrestrial communication and provide the additional attributes which is required to deliver all of these services. So I hope we have just a quick glance of the range of intervention that the European Space Agency we do to support and promote the use of satellite in any important application and services, whether the machine-to-machine is required, or whether high bandwidth, or resilience, or coverage, or seamless communications. And finally, just to conclude, I would like to share with all of you our summary key visual for our program, which is called Space for 5G and 6G. It's a world that we imagine that is connectivity is everywhere. The world is seamlessly connected, whether you are in a city or whether you are in rural areas. You're globally connected thanks to terrestrial 5G and satellite and 5G together enable all range of applications that we just mentioned. And to the left is our kind of goals. The goal is to underpin the digital economy that I mentioned before and fuel the 5G economy and 6G economy, but also to improve everyday life, to make life safer on Earth and make sure that the connectivity allows things like telemedicine, teleeducation, public safety, and improve safety of life on Earth. And finally, also to inspire future generation by creating and living in a better, more connected world where they can thrive and succeed in their lives. So I think this is kind of our vision. We are very happy to collaborate with Brazil, with the Abrasat and Sindisat and many of the industry partners. We have signed a memorandum of
intend to cooperate between Brazil and the European Space Agency, and we will continue to work with your associations and your members in order to help develop solutions which can be very effective in Brazil. We'll be happy to see technologies applied and service being developed and trialed in specific Brazilian context. And we hope in the next few months to be able to have some significant initiatives that we could develop together. And thanks to your members and members of the global satellite community, continue to promote the space integration into 5G and moving towards 6G. So I'd like to really thank you very much for the invitation and for being part of this panel. I really apologize for my lack of Portuguese, but I hope to be able to meet some of you in person in Brazil in the near future. So thank you very much, and back the floor to the chairman. Thank you so much. Thank you, Antonio. I think I think thank you, and you left the clue for our next panelist, Professor Alberti, about exactly what we are doing here on 5G, studying on the Brazilian market. Então, vamos passar agora para o último panelista, né, professor Alberti do Inatel. Bem-vindo aí, Alberti. Como eu disse aqui, o vídeo é seu, pode ir. Bom, muito obrigado pela oportunidade, pela parceria. Quero agradecer o Sindichat e a Abrasat, né, pelo convite. E o que eu vou fazer é um panorama do que a gente tem feito em parceria, né? Estamos trabalhando junto nessa questão de levar a conectividade, né, para os lugares na área rural, em todas as cidades e avaliar tecnologias para esse fim, né? Eu gostaria de compartilhar meus slides. Só, Alberto, enquanto você está preparando os slides, desculpa já te lembrar aqui mais o tempo, né? A gente tem pelo menos, a gente acaba às 10, né? Então, se tiver pelo menos uns 5 minutinhos, 10 minutinhos para a gente poder fazer umas perguntas, mas eu sei que você tem bastante conteúdo, vamos em frente. Tá joia, vou fazer o mais rápido possível. Então, bom, originalmente, né, o 5G surgiu aí com 3 focos, né? Alta confiabilidade, broadband, né, de comunicação máquina a máquina. Só que a gente percebeu, né, nos trabalhos em conjunto entre Inatel, Abrasat, Sindichat e outros, dentro do contexto do Brasil, do 5G Brasil, que tem muita gente na área rural desconectada, né? E que existem aí em torno de 3,9 bilhões de pessoas nessa situação, 45% delas até têm recursos de bancar, mas não tem modelo que as atenda, né? Então, isso nos motivou a trabalhar aí no contexto da conectividade do 5G na área rural. E a gente propôs, então, estamos trabalhando nisso, um 4º foco para o 5G, que também vale para o 6G, né? Estamos falando também de 6G aqui, que é a conectividade em qualquer lugar, inclusive na zona rural, né? Na zona remota e tudo que já tem sido dito aí como um foco muito importante para o nosso país, né? Então, o que a gente precisa hoje, né, são investir em tecnologias que possibilitam a transformação digital nas diversas áreas de negócio, mas também no agronegócio, né, que é um setor muito importante no Brasil, permitir a agricultura de precisão, né, já que o Brasil é um dos maiores produtores de alimento do mundo e a demanda não para de crescer, né. A gente já, na Inatel, né, já trabalhou aí no desenvolvimento de modems GFDM com alcance de 50 km a uma taxa de 100 megabits por segundo, 50 km de raio, né? E 100 megabits por segundo. Então, isso, numa faixa de frequência mais baixa, pode ser extremamente útil para conectar as pessoas que estão desconectadas com a chegada do 5G, né? E nós temos trabalhado na parceria entre o enlace terrestre e o enlace de satélite para fazer um combinado, né? Uma integração dessas duas redes, uma convergência dessas duas redes, e entender isso e como isso pode ser benéfico para o nosso país e para todos os países que têm situações similares.
Então, a gente conclui, né, dos trabalhos que já fizemos, que não tem mais sentido trabalhar em redes separadas, isso também vale para o 6G, a gente está integrando todas as redes, né, convergindo todas essas redes. E aí, como que a gente converge, né? Utilizando a softwareização. Acho que a grande ferramenta de convergência é a softwareização e a servitização das redes, ou seja, tudo como um serviço, permitindo fatiar recursos, não importa de que tipo, né? Se eles são de enlace terrestre, são de enlace de satélite, são redes 3D, né? Que você pode ter diversos tipos de dispositivos. Então, não importa o dispositivo, ele vai ser integrado nessa nova arquitetura convergente, né? E a gente tem trabalhado nesse modelo, isso já está acontecendo no 5G New Radio e no Core do 5G, com a softwareização através de SDN, NFV e outras técnicas, né? Então, a gente já tem visto isso acontecer, né? E eu vou depois comentar como é que a gente está trabalhando nesse contexto, no atual projeto que estamos executando em parceria. Já foi mostrado aí pelo Antônio, né, que você tem uma diversidade de equipamentos entrando aí no 6G, né, e hoje já se fala em redes 3D, então você não tem mais só a rede horizontal, né, terrestre, mas e o satélite, você tem um conjunto de constelações e um conjunto de outros dispositivos que vão se conectar entre si e permitir aí pela primeira vez a conectividade global através de sistemas integrados, né? E tudo aquilo que não está sendo softwareizado, tudo aquilo que não está sendo virtualizado, melhor dizendo, você tem os gêmeos digitais que estão vindo agora com muita força. A gente já trabalha com isso na Anatel há algum tempo, né? E então a gente enxerga também que tudo aquilo que não é virtualizado, ou seja, tudo aquilo que permanece no físico, você tem um representante em software, que é o gêmeo digital, e esse modelo também nós estamos investigando, né? E então isso também não é exceção para essa rede híbrida, essa rede convergente, né, de diversos tipos de equipamentos para aumentar a cobertura e a conectividade. Então, o gêmeo digital deve ser algo muito mais presente agora com a chegada do 6G, inteligência artificial e várias outras técnicas, né? Então, nosso trabalho tem sido muito em tentar responder essa pergunta, né? Como tudo isso afeta o mundo dos satélites, né? Nesse sentido, foram feitos alguns projetos que já se encerraram. O primeiro deles foi esse projeto aqui, que foi coordenado pelo professor Luciano Leonel, né, que trata da integração de satélites às redes 5G. E esse projeto teve dois focos, né? O primeiro, estudar aí a rede satelital como backhaul para 5G e aumentar a oferta de conectividade na área remota, na área rural, né, tentando cobrir esse gap explorando, né, como que seria essa parceria para cobrir aqui as regiões não cobertas e contribuir com a universalização do acesso, né, que a gente tem tanto falado aqui no painel. Então, o professor Luciano conduziu esse trabalho, né, de investigação, e outro aspecto que foi trabalhado aqui foi o aspecto de uso de mobile, multi-edge computing, né, multi-edge ou multi-access edge computing, o MAC, né, na borda, para contornar o problema de latência, né? Então, isso com satélites geoestacionários e se aplica também a outras constelações. Então, qual que é a vantagem de você ter aí um armazenamento, um dispositivo de borda junto do terminal satelital e fazer uso de cache, né? Isso também foi explorado nesse trabalho, nesse primeiro projeto que já se encerrou. O segundo projeto que nós conduzimos foi no sentido de, esse fui eu que coordenei, né? É um projeto que nós focamos em softwareização e IoT. Então, como que a gente poderia tirar a vantagem das técnicas de softwareização, né? Para distribuição de conteúdos e acesso de coisas via 5G híbrido, né? E aí, nesse contexto, nós trabalhamos com uma horta inteligente que foi desenvolvida numa escola rural chamada Mariquinha Capistrano, aqui em Santa Rita de Sapucaí, que é a cidade onde fica o Inatel, né? Então, nós fizemos um cenário de conexão de IoT usando um par de modem 5G GFDM, e a partir daí, então, subimos para o enlace de satélite e desembarcamos lá em Hortolândia, que é onde ficou o hub aí de conexão, e o que nós avaliamos aqui foi
foi o desempenho dessa solução em termos de vazão, em termos de atraso, né? E estamos trabalhando na publicação de artigos sobre os resultados ainda, quase em finalização de artigos sobre esses resultados no contexto de distribuição de conteúdos com uso de cache também. Tá? Aqui está algumas fotos que foram tiradas do trabalho realizado, né? A horta inteligente na escola rural, né? Envolveu alunos e os professores e os pais também. A gente desenvolveu um dashboard, né? Onde era possível controlar a irrigação aqui dos canteiros e observar a umidade dos canteiros. E esse dashboard ficou, então, após o enlace de satélite, a gente fez a análise de desempenho disso, para ver o que era importante aí, em termos de desempenho, né? E nós temos algumas conclusões que eu já vou falar delas sobre esse experimento. Também reproduzimos esse cenário no laboratório, aqui dá para ver como é que foi feito, né? O modem 5G GFDM, uma cópia exata da horta lá da escola, para a gente fazer testes também em laboratório, né? E aí foram feitas as medidas aí nesses experimentos no projeto anterior. Então, uma das conclusões muito importantes que eu acho que vale a pena comentar aqui, né, nesse pouco tempo que nós temos, é que nem todas as aplicações de IoT, de conectividade, demandam por atrasos rígidos, né? Muitas aplicações, eu diria que a maior parte, elas não precisam de um atraso extremamente limitado, né? Embora você tenha aí no 5G, né, aplicações que demandam por isso, nesse quarto foco que a gente tem trabalhado de conectividade rural, o ganho de você ter um enlace de satélite é enorme. Você não precisa ter um atraso rigidamente limitado. O que importa, muitas vezes, é a resiliência da comunicação, o fato de você conseguir conectar, porque hoje você não tem nem isso, né? Você não tem conexão. Então, você tendo uma conexão, e essa conexão estando, né, com alta resiliência, disponibilidade, e é uma conexão que, de fato, a IoT pode contar, que, de fato, você pode distribuir conteúdos quando você tem oportunidade de banda, né? E levar conteúdos para um cache para distribuir isso através de vídeos e tudo, é extremamente benéfico para as comunidades, né, rurais e para as fazendas e tudo, né? Então, essa é uma conclusão muito importante. A gente entende que a rede híbrida é uma solução muito, muito relevante, então você pode ter também um enlace terrestre combinado nisso, e o software que vai decidir, né, combinar isso, seja um ou outro. Eu acredito muito no E, né? Sempre trabalho com a ideia do E, não é um ou outro, mas o E é a combinação, o quanto vai por cada caminho, se você tiver também conectividade terrestre. Com isso, você tem, então, a possibilidade de uma célula, né, de um raio bem grande, 100 km de diâmetro, a 100 megabits, com esse modem que o Inatel desenvolveu, e isso já é seria de extrema utilidade para grandes fazendas, onde você pode ter, então, mais 10 quilômetros além desse gateway, por exemplo, usando LoRa ou usando outras técnicas de internet das coisas, né? Cobrindo, de fato, as distâncias grandes do Brasil. Aí a gente sabe que tem municípios no Brasil que são maiores que Portugal, né? Então, como cobrir tudo isso e como aumentar e fazer a agricultura de precisão é um dos desafios que a gente abordou nesse projeto. No momento, a gente está com outro projeto em execução, que é esse projeto Rede 5G e Redes Satelitais, né? Estamos selecionando agora plataformas de NFV e SDN e CDN para concluir, né, aquele trabalho que foi iniciado no outro projeto, onde a gente vai analisar, então, o desempenho de CDN agora com SDN e NFV, né? Então, a gente selecionou, fez um ranking das principais técnicas disponíveis hoje de código aberto, né, para fazer a construção desse cenário completo. Atualmente estamos preparando o ambiente de infraestrutura para fazer os testes disso. Ontem eu tive uma reunião sobre isso, onde a gente vai agora adquirir equipamentos, né? A gente tem um servidor no Inatel que a gente vai utilizar para isso, servidor de alta capacidade com 2 TB de memória RAM, né, e vários, acho que são 56 CPUs. Então, a gente está preparando esse ambiente para construir e testar essas soluções open source. 2 doutorandos vão fazer comparações entre as melhores opções de open source para esse cenário que a gente estava falando recém, né? Como isso se integra, então, ao satélite. Nós vamos usar aí o apoio do Sindisat, né, junto com a Abrasat, a gente, e os seus parceiros, para fazer os testes, então, com o satélite ainda nesse projeto, né? Isso está em andamento, então, e estamos construindo um outro projeto
em conjunto com o professor Luciano, né, a gente tem discutido isso aqui, já tivemos várias reuniões internas na Anatel, de uma integração de vários equipamentos num único equipamento, né? Esse projeto é super interessante porque ela é uma solução autônoma, desconectada de grid, para esse problema da conectividade no agronegócio do Brasil, né? Então, a gente está bolando aqui uma estação radiobase, um núcleo de rede 5G que possa ser integrado, um modem via satélite já junto desse equipamento de radiobase 5G e a alimentação fotovoltaica, né? Então, ao invés da gente ter, né, vários... Passou aqui. A ideia seria chegar num equipamento como esse, onde você integra, então, todos esses equipamentos num só, né, e coloca isso lá na área remota e permite esse acesso para todos aí que tiverem interesse. Então, isso assim que a gente enxerga, né, o modelo do 5G permite, a meu ver, né, inovações como compartilhamento de infraestrutura, novas economias dentro dessa problemática da conectividade em área remota, e a gente acredita que o 5G pode sim fazer a diferença, ainda mais se a gente conseguir trabalhar, então, numa solução como essa aqui, e esse é um projeto que a gente está buscando parceiros agora para executar. É isso, gente. Obrigado aí pela atenção. Encerrei, Fábio. Excelente, Alberti. Foi um show de compressão de dados aqui, você conseguiu fazer virtualizou aqui seu conteúdo. Agradeço, né, todos os palestrantes, a gente está já um pouco sem, mas eu ainda não sei se tem alguma pergunta mais aqui da audiência, mas eu queria fazer pelo menos algumas perguntas, né, se a gente ainda tem mais uns 10 minutinhos. Arthur, queria começar por você, já que você comentou do Wi-Fi Brasil, e acho que é um projeto muito interessante, mas indo direto aqui como você comentou, das mudanças, né, do financiamento e tudo, vocês estão com planejamento de ter uma expansão e ter o projeto ampliado para além do uso apenas da Telebrás com STDC, ou ampliar, né, de qualquer forma, o número de 15 mil pontos para, não sei, 30 mil, dobrar? Você tem uma meta no Wi-Fi Brasil? Como é que você pode falar sobre o futuro aí do programa? A meta, o Wi-Fi Brasil, hoje ele é limitado tanto pelo orçamento quanto pelo contrato, né? Eu diria que hoje um pouco por cada, e o que a gente pretende fazer é buscar mais orçamento. A gente está conseguindo bons caminhos nesse sentido, haja vista que o programa tem se mostrado valioso, tem se mostrado importante e essencial para conectar comunidades que, de outra forma, não teriam acesso à internet, mas também repensar os contratos. O contrato, haja vista que, por exemplo, a parte do Wi-Fi livre foi feita posteriormente, é um contrato separado, e gerir esses dois contratos mais complicado. A gente precisa, sim, fazer uma reavaliação né, de outros termos do contrato. O próprio TCU, né, recomendou que fizéssemos uma reavaliação dos valores no prazo de 3 anos, a partir do último acordo. Então, estamos nesse prazo, estamos fazendo essa avaliação de valores, fazendo consulta a agentes de mercado, e a partir daí a gente vai avaliar qual caminho é melhor adotar. Eu acho que o que a gente quer, todos queremos, que o programa seja bem sucedido, que atenda o país inteiro, né, e pelo menor custo possível, né, aos preços mais interessantes possíveis para o erário, porque seria então uma maneira de beneficiar a população de maneira mais presente, já visto que mais pontos poderiam ser instalados com o mesmo custo. E temos também fazer uma avaliação de que alguns desses pontos instalados, né, porque alguns desses pontos vêm sendo herdados, né, de contratos anteriores. E a gente está fazendo uma avaliação também de que a rede terrestre, ela, de alguma forma, pode ter chegado a algum desses locais, e a gente está custeando ponto satelital de maneira que a gente talvez pudesse realocar esse ponto satelital para outro lugar e fazer esse atendimento com rede terrestre. É claro que isso exigiria também uma nova modalidade do Wi-Fi Brasil, que seria uma modalidade terrestre, que hoje não existe, mas a equipe, nesse momento, está estudando exatamente isso,
para estudar, para avaliar de que forma a gente consegue fazer mais com o valor que a gente tem limitado de orçamento. Obrigado, doutor. Perfeito. Inclusive, você colocou vários pontos aí interessantes que a gente podia explorar muito mais, mas está ótimo. Eu acho que, inclusive, no deployment do 5G, a gente vai ver isso também, né? O satélite antecipando metas e podendo chegar e trazer, né, a ativação antes, para depois a fibra vir. Quer dizer, é o que eu comentei para mim, a integração completa das redes. Né? Uma pergunta, Antonio, Francis, just one question. I like your presentation. You touch all the key points for the development of the 5G, 6G market, but I like especially when you said we need to reach the price point. We need to make accessible for everyone. This is always part of my speech. I think we really need to make the economic works. And you heard Mr. Coimbra saying he would like to have more if the price was right. So he could use the demand is infinite if you have the right price. So just opinion, how do you think it's achievable, those targets? Because this is like to me, it's always like a chicken and egg problem, because if you have volume, you have low price, but if you don't have low price, you don't have volume. So how do you feel about this? This is really something achievable? And please share with us. Thank you very much, Fabio. Yes, this is a very important point, and I think it is a chicken and egg situation, but obviously the satellite needs to achieve the economies of scale in order to reduce the price, as you mentioned. And perhaps there needs to be some public funding, institutional funding, like from a European Space Agency as an example, to fund fundamental technology blocks like chipset, like terminal, satellite antennas, and some network integration, which help to reduce the price and to develop some common building blocks or universal terminal. So I think it's very important to act on the important technology critical point of development. And the other important aspect is the standardization. By satellite community being part of the terrestrial standard, that will also allow to tap into the R&D development that terrestrial community is already investing on and achieve the economy of scale. Antonio Marcos talked about MEC, for mobile multi-access edge computing. So that's one area where satellite can join the terrestrial community and capitalize on the huge investment done from terrestrial community. So I think it's a complex area, but a short answer is develop fundamental building blocks like common hybrid chipset and antenna, flat panel, electronically steerable antenna to at low cost, a commercial mass market value, and continue to work on the standardization of satellite into the terrestrial ecosystem. Thank you. Antônio, já que ele mencionou você, né, eu queria concluir aqui com também a mesma pergunta, basicamente, para você. Eu acho que você falou da virtualização, né, importante, e para mim, de novo, né, sempre esse aspecto de integrar, né, quer dizer, a indústria satélite se beneficiar também do volume de produção do terrestre, né? Então, se você é uma questão de software, né, é muito mais fácil você se basear no mesmo hardware e tudo e reduzir custo. Não. Como é que você vê isso do teu ponto de vista acadêmico aí aqui no Brasil com a nossa realidade, né, local? Obrigado pela oportunidade, né? Eu vejo o seguinte: a softwareização, né, a transformação de tudo como serviço, né, ela tem ela cria alguns efeitos, né? E eu tenho estudado os impactos disso já há alguns anos e uma das coisas importantes é que o físico, né, aquilo que permanece no físico, ela vai se generalizando para o maior número de casos possíveis virtuais. Então, a gente tem um compartilhamento, a possibilidade de compartilhar muito mais fácil, né, o físico. Então, eu vejo que você começa a ter um desacoplamento entre posse e uso, que é muito interessante, que já está acontecendo em algumas indústrias, como, por exemplo, mobilidade urbana, você tem, né? Você não precisa mais ter um carro para andar, você não precisa mais ter um apartamento para morar. E a infraestrutura das telecomunicações está passando por esse mesmo desacoplamento, né? E, além disso, você tem as novas economias, isso também permite colaboração, você tem novas cadeias de
de construção, né, de soluções, que é muito dinâmico hoje, né? Então, colaboração, economia colaborativa, onde você tem vários players criando consórcios e trabalhando em conjunto, compartilhada, né, que você compartilha, então, o que é visível, o que é físico, e você tem também a possibilidade de, por serviços, né, definir tudo o que é físico. Então, o serviço define como é que você vai usar o físico. Então, é tudo muito mais dinâmico, muito mais flexível, programável, né? E aí eu acredito que isso também leva à redução de custos, sabe? Porque como você tem um melhor uso, né? Vários usos do que é físico, você tem uma redução de custo importante. E eu acho que é uma das questões. Além disso, a flexibilidade também ajuda a reduzir custo, né? Vocês têm uma rede mais flexível, né? E como o Antônio Franchi acabou de dizer, né? Você fazer desenvolvimentos do físico em conjunto, ou seja, desenvolver chipsets em conjunto, criar consórcios para criar soluções que possam ser mais baratas, né? Eu acho que é bem por aí. Então, assim, trabalhar em consórcios para o físico, trabalhar em ecossistemas, né? No serviço, no virtual, e nessa ponte entre o físico e o virtual é onde você vai ter o gêmeo digital, então, tendo um papel importante, que é vender. Olha, eu não consegui virtualizar isso, então vamos vender isso bem. Então, acho que é por aí. Obrigado, Alberto. De novo, acho que a gente chegando no final, né? Só, por mim, novamente agradecer aqui a organização, os panelistas e principalmente a audiência. Deixo uma última palavra para cada um de vocês. Vamos começar pelo Arthur novamente. Obrigado aí, Arthur, só para finalizar. Bom, obrigado pelo convite mais uma vez. Hoje, o Wi-Fi Brasil ele vem crescendo fortemente e esse debate cada vez mais presente sobre a tecnologia de satélite mostra a importância desse programa e da tecnologia como tudo para a inclusão digital, de forma que a cooperação, né, do Ministério com a Abrasat sempre vai ser importante para que a gente esteja alinhado às principais tecnologias, às principais evoluções do mercado e consiga sempre aprimorar o programa para conseguir atender cada vez mais gente, né, da melhor forma possível. Então, eu quero agradecer pelo convite, é muito importante para mim estar aqui, especialmente para a gente conseguir aprimorar ainda mais as nossas políticas aqui no Ministério. Mr. Franchi, you want to final remarks? Thank you again for your time here. No, thank you very much, Fabio, and thank you so much for allowing me to be part of this distinguished panel. I'm very glad and thankful for the opportunity to address yourselves and the Brazilian community. I look forward to many collaborations together. So thank you very much. Thank you, and we're going to be in touch for sure now on this initiative. Thank you. Professor Alberto, seu último comentário. Bom, eu também quero agradecer, né, a oportunidade, a parceria. Acho que sempre essas trocas são importantíssimas, né? E o painel da Abrasat aqui, né, do satélite, tem sido muito rico. Já tenho participado outras vezes, então só quero agradecer e dizer que também estou à disposição para construir junto, fazer novas parcerias, colaborações e fazer com que essas distâncias, esses gaps, né, de cobertura e tudo que a gente possa trabalhar para o nosso país ter melhorias nesse sentido, não só nosso país, mas para a humanidade como um todo. Então, agradeço. Obrigado, foi uma honra. Obrigado, Alberto. Vamos estar juntos aí de novo sempre nesse projeto. Luiz Otávio, por favor, fique à vontade aqui para fechar então o nosso painel. Um abraço a todos. Fábio, minhas palavras são rápidas. O painel Abrasat foi excelente. Três apresentações, 3 painelistas assim, de alto nível, né? Muito esclarecedor, muito atual. O momento atual é esse que nós estamos vivendo e essa foi o foco, né, das 3 apresentações, as três palestras, né, vamos dizer assim. Então, eu só parabenizo aí você, principalmente, Fábio, por montar esse painel. Foi excelente, eu agradeço a presença de todos aí também e passo a palavra para você. Obrigado aí pela oportunidade, por ter me convidado aí para assistir. Não, obrigado. Bom, agradeço a todos os que encerramos por aqui e, bom, boas comunicações satelitais para todos. Um abraço.